o que é a dispensação da lei e o que é a dispensação da graça. Mais uma pergunta que vem da internet e não deixaram o registro do nome, então infelizmente eu não posso aqui direcionar para a pessoa que fez a pergunta, mas para qualquer um que tenha alguma dúvida a esse respeito ou outra, né, opinião a esse respeito, então pode agora ouvir pelo menos aqui a nossa visão da coisa. Antiga aliança, nova aliança, dispensação da lei e dispensação da graça, o velho pacto, o novo pacto. Meu amado, você ouve muito falar em nova ordem mundial. Quando a nova ordem mundial estiver efetivamente implantada, a ordem mundial atual será a velha ordem mundial, porque sempre o novo substitui o velho. Não é assim? O que é novo passa a ser velho quando surge o mais novo. Então, desta forma, assim sendo, a velha dispensação, a dispensação da lei, ou pode-se dizer o que está contido no Antigo Testamento ou no Velho Testamento, foi um pacto de Deus com o homem, através de Abraão. O que acontecia? O homem daquela época, ele era muito carnal. O homem dessa época, ele era totalmente humanista. Ele pensava em quê? Em querer sempre conquistar o melhor. Eles chegavam a dizer, meu amado, preste muita atenção nisso, que isso é importante. Esses homens do passado chegavam a dizer que eles eram a estrela radiante da manhã, a estrela d'alva, Vênus, a alva, o filho da alva. Você está entendendo? Muitos reis da Babilônia que se consideravam a estrela da manhã, a filha da alva, a Vênus, que nós sabemos que é o planeta Vênus hoje. Por que eles consideravam? Porque era a coisa mais nobre que tinha. Então eles sempre buscaram isso, fama. Não vê que Salomão pediu sabedoria humana a Deus? Eles buscavam essas coisas e Deus atende, né? Sabendo pedir, Deus atende, não é assim? Então Deus vai e chama Abraão e faz com Abraão um concerto, né? Uma aliança, um pacto. E aí Abraão, a partir daquele momento, é retirado do meio do teu povo e vai para um lugar que ele não sabia onde e começa então a obedecer o Deus de Israel. A partir desse momento, toda uma sequência de fatos ocorrem relacionados à busca do homem pelos bens materiais. O Antigo Testamento ele é repleto dessas coisas. Você não vê no Antigo Testamento a esperança do plano futuro. Você não vê no Velho Testamento. Você só vê no Novo Testamento, na Nova Aliança. Por quê? Porque eles queriam, era os bens materiais, eles queriam, era o melhor dessa terra para eles. Eles quem? Israel, o povo do qual saiu de Abraão, porque Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, e o Jacó, no dia que teve o encontro verdadeiro com o Senhor, ele teve o nome mudado de Jacó para Israel, e ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos tiveram famílias, e essas famílias formaram as 12 tribos de Israel, que são muito famosas. Jesus, por exemplo, ele veio da raiz de um dos filhos de Jacó, chamado Judá. O nascimento de Jesus foi a coisa mais incrível do mundo, porque é um assunto que não tem muito a ver, mas é importante, eu acho que é bom a gente saber desses detalhes, né, dessas curiosidades. Tamar era nora de Judá. E o que acontecia? Os filhos de Judá não queriam ter filho com Tamar, tanto que toda vez que tinham relações, eles jogavam a semente na areia. Você entende o que eu estou falando. E aí Tamar o que fez? Para suscitar herança na casa de Judá, que tinha esse tipo de coisa na época, ela se veste de prostituta e vai para a cidade. E quem vai procurar uma prostituta na cidade? O sogro, Judá. E acaba então fazendo, né, uma relação sexual com a própria nora, com a Tamar. E ela engravida. E quando ela aparece grávida e já não tem mais filho, porque Deus matou, é verdade, Deus matou os filhos de Judá, assim está escrito, assim nós cremos. Tem outra pergunta que eu já vou responder também, já vou fazer aqui hoje a gravação, né? Para você que vai estar assistindo já vai poder entrar no site para ver, que é a pergunta: Deus é bom? A pergunta é essa: Deus é bom? Então, Deus mata os filhos de Judá. A nora não tem mais com quem ter relações sexuais. Ela procura, então, se vestir de prostituta, porque era o contrário, né? Aqui a pessoa fala: eu vou ser prostituta, ela tira a roupa. Na época lá ela vestia mais roupas, porque prostituta lá era bem vestida, com bastante roupas finas. Interessante, né? Cultura é uma coisa interessante. Então, Tamar agora fica grávida de Judá.
E Judá quer saber, mas de quem é esse filho aí? Porque ele não sabia que era Tamar. Ele fez sexo com a Tamar, mas não sabia que era nora. Ele estava chapado, aqueles caras bebiam muito vinho. Então o que acontece? Judá agora faz uma inquisição, inquire, né? Ou interroga a nora. E a nora fala, olha, eu combinei com o senhor que fez sexo comigo e que me engravidou, já que ele não tinha dinheiro para pagar, porque bebeu tudo de cachaça, eu não sei. Eu tô rindo aqui porque é uma coisa até hilária, mas é verdade. Então eu fiquei com o cetro dele, eu fiquei com os objetos pessoais dele. E eu fiquei de entregar de volta a ele quando ele me pagasse. E aqui está, meu senhor, o cetro. Aí é que Judá percebe que foi ele quem pegou Tamar e fez sexo com ela. Tamar fica grávida de 2 meninos. O primeiro sai, a parteira bota um laço na mão dele e empurra para dentro. Não é você, não. Aí o segundo que sai, ela puxa. Esse é. Por que esse é? Porque esse vai ser parente mais tarde. Olha só, meu amado, que coisa maravilhosa. Vai ser parente mais tarde de Raabe. Vai ser parente mais tarde de Acabe, né? Aquele que casou com Ruth, né? Acabe. Vai ser parente mais tarde de Zorobabel. Vai ser parente mais tarde de Davi, de Jessé, até chegar no Senhor Jesus. Eu falei um pouco fora da ordem cronológica, que eu botei Zorobabel antes, mas você entendeu. Então, por pouco, Jesus não é que por pouco ele não viria, mas é uma história interessante a vinda de Jesus, e tem muito mais momentos na história que a linha quase arrebenta, sabe como é que é? Mas por um fio, a história não toma outro rumo. Por um fio, o Senhor Jesus vem ao mundo, olhando historicamente com olhar humano. Eu olho ali de vez em quando para ver o tempo. Tenho 6 minutos já aqui de assunto com você. Retomando então a pergunta que foi feita, a antiga aliança era essa aliança feita de Deus com o homem para as coisas terrenas. Não havia esperança futura, não havia esperança de ir para o céu. Mas o Senhor Deus não nos fez para morrer. A lei de Moisés dizia, aquela alma que pecar, ela morrerá. Quem com ferro ferir, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. Era a lei da força, hoje é a lei da fé. Você entende? Então a lei da força, porque o homem era assim. Tanto que eles queriam tomar todos os povos para ele e Deus foi dando. Deus mandava matar criança, animal, matar tudo. Uma vez Deus chamou a atenção de Saul, que era o rei antes de Davi, porque Saul deixou vivas algumas pessoas, né? Ele matou todo mundo lá e tal, mas o gado, que era precioso, ele pegou para ele os despojos e deixou algumas coisas vivas. Então tinha que matar tudo. Às vezes a ordem era para matar as virgens, às vezes a ordem era para matar as crianças, né? Deus que mandava matar. Então, eu não vou aqui responder a pergunta se Deus é bom ou não agora. Vamos deixar ainda, né, para o próximo encontro, quando a pergunta for feita. Mas eu já posso dizer que a velha aliança era um pacto furado. Não era um pacto perfeito, porque Deus fez Adão. Não foi para viver só uma vida aqui. Foi para viver eternamente. E isso só é retomado na aliança nova. No novo pacto, na nova aliança, na dispensação da graça. Repito, a dispensação da lei é pela força. Se você fizer, eu te dou. Se fizer errado, eu te mato. Era assim, meu amado. Agora, a dispensação da graça é pela fé. A fé em Jesus Cristo é o firme fundamento, a fé das coisas que se espera, a certeza das coisas que se não vê. Está entendendo? E eu fico perguntando como é que tanta gente hoje está indo em busca do que se vê. Tem que ver um testemunho de um falando, tem que ver testemunho de outro, tem que ver nego andando na igreja, tem que ver pessoas sendo curadas para poder ter fé. Por que tem que ser assim hoje? Se a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza das coisas que se não vê. E essa dispensação é a dispensação da fé. Então o que o Senhor Jesus quer hoje é que nós venhamos a ter a vida eterna com Ele na glória. É isso que o Senhor Jesus quer. Tá bom, meu amado? Fique com Ele.